Você sabia que existem diferentes tipos de conhecimento? E aí pessoal, tudo beleza? Meu nome é Franklin, você está em mais um arquivo da Sociedade Secreta. Esse vídeo aqui ele é a parte 2 do vídeo que foi lançado semana passada. Então eu recomendo fortemente que se você ainda não assistiu o vídeo da semana passada, pause esse vídeo aqui agora, assiste ele primeiro e depois você volta aqui para continuar assistindo esse vídeo, beleza? No vídeo passado, a gente contou uma história hipotética, onde você era um pesquisador e recebeu um desafio do seu chefe, que era responder a pergunta da onde nós viemos. Para responder essa pergunta, você pediu ajuda para alguns amigos seus, um padre, um filósofo e um cientista. E no meio dessa história toda apareceu uma criança que também deu a opinião dela, totalizando 4 respostas diferentes para a nossa pergunta. Lembra disso? Eu sei que essa história é um pouco maluca, mas ela vai servir bem para a gente conversar um pouquinho sobre um assunto muito importante quando a gente começa a conversar sobre ciência, que são os tipos de conhecimento. O ponto principal aqui é: existem diferentes tipos de conhecimento e na nossa história hipotética eu mencionei exemplos de 4. Quer ver só? A resposta do filósofo, com base na fala do Anaximandro e do conceito de Apeiron, é um exemplo claro de conhecimento filosófico. Interessante notar que esse tipo de conhecimento ele teve origem há muitos anos atrás, com a capacidade do ser humano de observar, refletir e raciocinar sobre o mundo que está à sua volta. Particularmente eu gosto muito de aprender sobre filosofia, é um assunto que eu costumo consumir com certa regularidade. E um dos pontos que eu gosto de observar quando eu estudo é notar que muitas das ideias que os filósofos tiveram lá atrás são relativamente parecidas com muitas ideias, muitos conceitos que a ciência consegue comprovar hoje em dia, que é bastante interessante, dado que eles não tinham nada comparado aos apetrechos tecnológicos e as ferramentas que a gente tem para pesquisar e fazer descobertas hoje em dia, não é verdade? Um exemplo disso é uma frase do próprio Anaximandro, filósofo que eu mencionei no vídeo anterior também. Todos os seres derivam de outros seres mais antigos, através de transformações sucessivas. Essa afirmação te torna um pouco parecida com a teoria do Darwin de seleção natural? Alguns estudiosos afirmam até que o Anaximandro foi a primeira pessoa a começar a propor algo parecido com essa teoria, há milhares de anos atrás. Interessante, né? Mas apesar do Anaximandro ter proposto essa ideia há um tempo atrás, ele nunca teve a oportunidade de comprovar, de verificar essa teoria na realidade. Até porque a filosofia não se propõe a verificar as ideias que ela apresenta. E aqui nós temos uma diferença muito importante entre o conhecimento filosófico e o conhecimento científico que a gente vai abordar daqui a pouco. Além da resposta do filósofo, você também recebeu a resposta do padre, que se baseou na Bíblia, no livro do Gênesis, para te dar uma resposta que é um exemplo claro de um conhecimento teológico, um conhecimento religioso. Esse tipo de conhecimento ele é resultado direto da fé humana e ele normalmente tem origem em revelações do oculto, entre outras fontes. Falando nisso, aqui a gente mencionou uma palavra que é bastante comum de se ouvir quando você vai aprender um pouquinho sobre conhecimento religioso, que é a palavra dogma. Você sabe o que é um dogma? Dogma é uma crença ou doutrina imposta, que não admite contestação. Ele é uma verdade revelada por Deus, divina, que é acatada pelos fiéis que seguem aquela determinada religião ou seita. Especificamente no catolicismo, os dogmas surgem nas escrituras sagradas e na Igreja Católica. Se você tiver interesse e curiosidade nesse assunto, uma das fontes que você pode procurar para saber um pouco mais sobre ele são os 43 dogmas da Igreja Católica. Dá uma olhada aí no Google que você vai encontrar algumas informações interessantes sobre esse assunto. Aqui tem um detalhe interessante também. Apesar de que no nosso exemplo hipotético nós usamos a visão de um padre para retratar um conhecimento religioso, isso não significa que é só a Igreja Católica e só os padres que podem expressar esse tipo de conhecimento. Na verdade, ele pode vir de qualquer religião, de qualquer seita, de qualquer crença. E assim como o conhecimento filosófico, o conhecimento religioso também não é verificável, ou seja, ele está fundamentado integralmente na fé daquele que crê. Não consigo verificar na realidade algumas das afirmações que são originárias do conhecimento religioso. Então, o conhecimento religioso e o conhecimento filosófico, eles têm essa similaridade. Já a terceira resposta, a resposta que a criança te deu, que mencionou a cegonha, lembra? Ela está sustentada num tipo de conhecimento chamado de conhecimento vulgar ou conhecimento empírico. Eu particularmente não gosto muito da palavra vulgar, ela parece meio pejorativa, meio negativa, na verdade,
Por isso que a gente vai tratar esse tipo de conhecimento aqui como conhecimento empírico. Apesar dessa palavra ser um pouco estranha, empírico, né? A ideia que ela expressa é bem fácil de entender. Quer ver só? Quando você pensar em empírico, tenta pensar na palavra experiência. Ou seja, conhecimento empírico é aquele conhecimento que você adquire com a sua própria experiência, ou que é passado de geração em geração, através da experiência das pessoas que viveram nessas gerações. É aquele tipo de conhecimento que a sua avó aprendeu com a sua bisavó, que passou para sua mãe, e que eventualmente passou para você, e que até você pode ter passado para os seus filhos, se é que você tem algum. Por exemplo, eu aposto que em algum momento da sua vida você já ouviu frases do tipo: não toma leite, come manga porque vai te fazer mal, ou não anda descalço porque você vai ficar doente. Esse tipo de frase é exemplo claro de conhecimento empírico. Aqui tem um detalhe interessante sobre esse tipo de conhecimento. Ele é verificável, ao contrário do filosófico ou do religioso. Conhecimento empírico eu consigo verificar no meu dia a dia. Afinal de contas, às vezes as pessoas que andam descalço, elas realmente ficam doentes. Ou às vezes o cara que tomou leite e comeu manga vai ter uma dor de barriga. Mas esse tipo de conhecimento tem um outro detalhe muito interessante que a gente precisa ficar atento. Ele não é exato. Ou seja, talvez aquele seu vizinho que tenha ficado doente depois que andou descalço, ele também tenha tido contato nesse mesmo período com uma outra pessoa que estava doente, que conviveu com ele nesses dias. Ou talvez aquele seu amigo que teve uma dor de barriga quando ele tomou leite com manga, ele também tenha comido uma comida que não estava em condições muito boas no mesmo período que ele comeu manga e tomou leite. O que eu quero dizer com isso? Eu não consigo afirmar com exatidão, ou seja, um tipo de conhecimento inexato, como eu disse anteriormente, eu não consigo confirmar com exatidão que foram exatamente essas causas que geraram os determinados efeitos, que foi o fato de andar descalço que trouxe o resfriado ou a doença para a pessoa que andou descalço, ou que foi o fato de misturar manga com leite que trouxe a dor de barriga para o seu amigo que comeu manga e tomou leite, entendeu? Esse tipo de conhecimento empírico, ele é mais comum do que a gente imagina e ele é fundamental para a gente entender o quarto tipo de conhecimento sobre o qual a gente vai falar agora, que é o conhecimento científico. A última resposta que a gente mencionou no vídeo anterior, a resposta que o cientista te deu para a pergunta de onde nós viemos, ela é um exemplo simplificado, claro, mas de um tipo de conhecimento denominado conhecimento científico, que é aquele conhecimento baseado na ciência, ou seja, nas pesquisas que os cientistas fazem para chegar nas respostas a esse tipo de pergunta com base na aplicação e desenvolvimento do método científico. A gente não vai entrar muito em detalhes aqui sobre o que é método científico, até porque a gente vai ter um vídeo especificamente para tratar desse assunto. Mas só para não ficar muito confuso aqui para você, pensa comigo, a gente tem um método científico que é aplicado pelos cientistas para gerar conhecimento científico, ou seja, ele é resultado desse método. Aí fica mais fácil da gente diferenciar e entender, e também entender que o conhecimento científico ele é gerado pelo método científico. E aqui também é importante dizer que para um conhecimento ele ser classificado como conhecimento científico, ele precisa atender uma série de características. Por exemplo, ele precisa ser verificável. Lembra que a gente mencionou que o conhecimento religioso e o filosófico não são verificáveis? O conhecimento científico ele precisa ser verificável. Se ele não for verificável, eu não posso chamar ele de conhecimento científico. Outro ponto é que o conhecimento científico ele precisa ser exato, ao contrário do conhecimento empírico, como nós mencionamos anteriormente. Ou seja, ele precisa ser bastante específico naquilo que ele está afirmando. Pensa comigo aqui no próprio caso da pessoa que anda descalço, que a gente mencionou antes. Ora, eu afirmar que uma pessoa que anda descalço fica doente é uma afirmação inexata, claramente um exemplo de conhecimento empírico. Para que eu possa torná-la mais exata, para que ela possa se aproximar mais de um conhecimento científico, eu teria que estudar esse tipo de afirmação mais a fundo. Ou seja, será que andar descalço na grama, na terra e no piso da minha casa tem o mesmo efeito? Ou será que quem anda na terra tem mais probabilidade de ficar doente do que quem anda na grama ou no piso da sua casa descalço? Será que o tempo que eu ando descalço em cada uma dessas superfícies influencia na probabilidade de eu ficar doente? Ou se eu andar 1 minuto e andar 1 hora, a probabilidade é a mesma? Todas essas são perguntas que eu preciso propor para tornar o conhecimento mais exato, mais específico e aí sim, mais científico. Agora que você entendeu isso, talvez fique mais fácil para compreender também a importância do conhecimento empírico para o próprio conhecimento científico. Afinal de contas, muitas das pesquisas que a ciência faz para gerar conhecimento científico,
elas têm origem em afirmações ou em perguntas do conhecimento empírico. Não é interessante ver como eles se ajudam mutuamente? Mas e aí, agora que você entendeu um pouco melhor algumas das diferenças entre esses 4 tipos de conhecimento, qual deles é melhor? Conhecimento filosófico, conhecimento vulgar ou empírico, o conhecimento religioso ou conhecimento científico? Você já deve imaginar que eu, enquanto estudante, enquanto aprendiz de cientista, afinal de contas eu ainda estou fazendo o meu doutorado, eu tenho uma tendência muito forte a afirmar que o conhecimento científico ele é melhor do que os demais, isso é natural. E é bem provável também que se você falar com pessoas que são estudiosas, por exemplo, um padre, ele vai tender a afirmar que o conhecimento religioso é melhor que os demais, e assim sucessivamente. Cada um vai puxar a sardinha para o seu lado, é normal. Mas para responder a pergunta de qual deles é melhor, eu vou te dizer que eu, particularmente, gosto de reconhecer a importância distinta que cada um deles tem na nossa vida. Uma importância que ela é facilmente perceptível se você se fizer algumas perguntas. Quer ver só? Você já parou para pensar na importância que os filósofos, que a filosofia e que a evolução do conhecimento proveniente dessa área teve e ainda tem, em certa parte, por a evolução da humanidade? A filosofia existe há milhares de anos. A ciência ela é uma coisa muito mais recente. Então a filosofia ela já tem uma contribuição muito longa, muito importante. De novo, não à toa é um assunto que eu me interesso muito, por qual eu leio bastante e gosto de me aprofundar nesse tema. E falando agora do conhecimento religioso, você já parou para pensar na importância que ele teve para a formação moral das pessoas, por exemplo? E do conhecimento vulgar ou do conhecimento empírico, como eu mencionei anteriormente, ele é muito importante até para o próprio desenvolver da ciência. Então, quanto esse conhecimento, quantas perguntas que surgiram no conhecimento empírico já não contribuíram para a evolução da sociedade? E o que seria da humanidade sem o conhecimento científico e as evoluções tecnológicas que ele permitiu nas últimas décadas, por exemplo? Mas o mais importante nesse momento é você que está assistindo o vídeo ter a capacidade de entender que existem diferentes tipos de conhecimento e reconhecer esses tipos de conhecimento quando você se deparar com algumas afirmações que forem provenientes de cada um deles. Esses conhecimentos eles coexistem e muitas vezes se ajudam, eles não necessariamente são negativos um para o outro, mas eles coexistem muitas vezes contribuindo para o desenvolvimento dos seus pares. É claro que essas perguntas e essa discussão ainda vai render muitos vídeos aqui no canal, que é muito positivo, afinal de contas a gente está aqui exatamente para isso, para conhecer e aprofundar o nosso conhecimento a respeito desse mundo que nos cerca. Como eu sempre costumo dizer, os vídeos aqui do nosso canal, eles não se propõem a ser um ponto final na nossa conversa, pelo contrário, eu espero que eles despertem ainda mais a sua curiosidade a respeito dos assuntos que nós abordamos, nesse caso, os tipos de conhecimento, que você possa procurar novos pontos de vista sobre o que a gente está tratando aqui. E aí, vamos combinar que a produção dessas duas partes de vídeo aqui vale um joinha, não é verdade? Deixa seu like aqui embaixo, se inscreve no canal e lembra também de compartilhar o nosso conteúdo com os seus amigos que você sabe que gostam de administração e também gostam de ciência. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço e até lá! Quando você pensar em espírito não, empírico, né? E aqui a gente tem conhecimento e um outro tipo de conhecimento para um outro tipo de conhecimento, entre o conhecimento filosófico e o conhecimento científico. Esse tipo de conhecimento ele é mais conhecimento científico. Entre o conhecimento e aqui